Ecossistema manguezal, o que é isso? É um ecossistema costeiro, tropical e subtropical, típico de região quente, onde o inverno não é muito frio demais. E se tem algum dia frio, são poucos dias. Então, manguezal, que é caracterizado por uma vegetação, a cobertura vegetal desse ecossistema é que é a mais característica. São árvores nascendo dentro da água salgada e vivendo de água salgada. Mas não entra água salgada na planta, pode entrar um pouquinho de sal, mas a planta separa no nível da raiz, quando ela absorve, ela separa a água que ela vai se aproveitar para ser a seiva dela, o menos sal possível para entrar na planta. Se entrar algum salzinho, é eliminado pelas folhas, porque na seiva mesmo, elaborada, como a gente aprendeu na escolinha da Dona Teteca, não pode ter sal. Então, a partir das folhas, depois do processo da fotossíntese, o que vai circular nas árvores típicas de mangue é uma seiva que não tem sal, não pode. Então, o sal que tiver, por acaso entrado, ele fica no nível da folha, onde ele é excretado, ou ele vai sendo acumulado, e quando a folha fica amarela, marcescente, madura, ela cai com aquele excesso de sal. Voltando ao nosso ecossistema manguezal, nós vamos ver por que tanta atenção, por que tanta essa importância, que é algo dos últimos 20, 30 anos que se fala tão mais fervorosamente dos manguezais. Não que não fosse importante antes, os indígenas sempre souberam da importância desse sistema, não é à toa que nós encontramos sambaquis, que são concheiros, são acúmulos de material usado pelos indígenas, restos de peixes, de conchas, de crustáceos, que foram sendo acumulados com o tempo durante aqueles processos de uma vida nômade dos indígenas na costa brasileira. Eles viviam um tempo associado ao mar, um tempo associado mais à mata, onde eles iam aproveitando os recursos de cada um desses ambientes. O indígena sabia já da importância do manguezal. Mas os nossos europeus, quando aqui chegaram, não entendiam nada disso. Árvores crescendo na água do mar. Chegaram, não os portugueses, mas espanhóis, no Caribe, com o descobrimento das Américas, chegaram a escrever nos relatos para os respectivos reis que a ostra era o fruto da árvore de mangue. Então eram frutos deliciosos, aqueles frutos, e eram ostras. Então veja o descompasso do europeu, de um clima temperado para frio, encontrando um ecossistema tipicamente tropical. Ficavam horrorizados com a quantidade de mosquitos, mas também gostavam muito dos camarões que ali pescavam, gostavam das ostras, gostavam de toda aquela rica fauna associada aos manguezais. E foram começando a se aproximar desse ecossistema, como nós vimos, nós sabemos também, a maioria dos primeiros povoamentos ao longo do litoral brasileiro, povoamentos estes feitos como pontas de lança para chegar no interior e descobrir ouro, prata e pedras preciosas, esses primeiros povoados, vilas, eram justamente enseadas protegidas onde estavam os manguezais. Então tinha abrigo para as naus, para aquelas grandes embarcações com as quais eles navegavam do continente europeu até a América do Sul, e tinha comida farta, tinha água doce, tinha comida e tinha proteção. Fantástico! Começaram a descobrir a casca do mangue, muito bom, com tanino, como um corante que era muito usado pelas cortes europeias, aquela cor vermelho, ocre, e começaram a descascar as árvores de mangue e mandar essas cascas para a Europa. Chegamos a um ponto em que o uso tradicional do manguezal pelos nativos que usavam a madeira do mangue foi proibido pela coroa, porque só se podia abater árvore de mangue cuja córtex já houvesse sido usada pela coroa. Então, tirar a casca da árvore mata a árvore, mas o português podia matar a árvore para tirar a casca e mandar para a Europa. O indígena não podia matar a árvore para usar a árvore como madeira.
Tinha, já em 1704, isso foi feito um alvará com força de lei por el-rei de Portugal, D. José. Então nós fomos tendo aos poucos a apropriação dos manguezais na costa brasileira, porque na costa da Ásia isso já estava feito. Na Ásia, na Índia, no Indo-Pacífico, já se conheciam essas extensas áreas de manguezal e seus grandes atributos, sua importância era reconhecida. Um lugar que dava para esconder grandes atividades atrás desses bosques que nasciam à beira-mar. Aliás, a primeira descrição dessa riqueza foi em 325 a.C., feito por Alexandre o Grande, onde os escribas registraram esses bosques à beira-mar. Imagina, 325 a.C., já chamava atenção esse sistema. Mas aqui para o Brasil começou a chamar atenção, como a tradição dos índios é oral, é uma tradição oral, não tinha documento escrito, mas nós tínhamos os registros dos sambaquis. E com os navegadores portugueses começaram a levar para a Europa registros escritos. Gabriel Soares de Souza, ainda em 1557, já tinha um relato para el-rei desses manguezais, Capitania da Bahia, São Vicente, aqui hoje em dia São Paulo. Então as primeiras capitanias, registros sobre peixe-boi, que agradava bastante ao paladar dos portugueses, comer esse indivíduo que era um mamífero, não era um peixe. Hoje em dia nós estamos com projetos belíssimos no nordeste do Brasil, em Coroa, Porto de Pedras, no norte do estado de Alagoas, sendo um projeto de criação, desenvolvimento dos jovens que são pegos, dos bebês peixe-boi, cujas mães somem, são mortas ou algo aconteceu com elas, a criação desses pequenos até eles poderem ser liberados na natureza outra vez. Estamos vendo essa grande oportunidade, uma grande porta se abrindo para os peixe-boi de hoje em dia, 500 anos depois de que foi um grande morticínio desses nossos amigos mamíferos. Muito bem, voltando ao manguezal, nós temos que, em 1936, as primeiras legislações como Código de Águas, Código de Pesca, já se via no Código de Pesca uma alusão bastante clara à importância dos manguezais como os grandes berçários naturais para dar suporte às atividades pesqueiras. Então, vem da década de 1930, isso, a importância dos manguezais sendo já reconhecidos como um vínculo muito forte com produtos pesqueiros, da pesca. Depois, em 1965, o Código Florestal, trazendo a figura do manguezal como uma área de preservação permanente, junto com outras florestas. A área de preservação permanente, apelidada de APP. Essas APPs, mangue e outras florestas, extremamente, uma visão muito fantástica na década de 1960. Mais tarde, essa importância foi sendo corroborada com outros documentos legais, até que, na nossa Constituição de 1988, no capítulo de 225, capítulo do meio ambiente, mais uma vez, no parágrafo 4º, essas áreas são consideradas de uma área da União, uma importância para a União, a zona costeira como um todo e os manguezais dentro do chamado Zona Costeira, Patrimônio da União, Patrimônio Nacional. É um status muito forte para invocando a conservação desses ecossistemas da zona costeira. Os manguezais estão aí. Vamos mais adiante, quando vem várias resoluções CONAMA e em 2000 o SINUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde começa então
a ter uma releitura um tanto quanto estranha, a considerar unidades de conservação sendo usadas para áreas áreas de preservação permanente, onde manguezais começaram a ser enquadrados, alguns enquadrados como área de desenvolvimento sustentável, área reserva de resex, né? Reservas de exploração, unidades de exploração, coisa estranha, uma área de preservação permanente como resex, uma área de preservação permanente como unidade de proteção integral, perfeito. Mas todos os manguezais são unidade de proteção integral, mas alguns ficaram do lado de fora. Então, uma área de preservação permanente que não aparece como unidade de conservação, lei de 2000 para cá, então ela é o quê? Então, essa confusão criada, gerada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação em relação aos manguezais, causa espécie, porém não tira manguezal de área de preservação permanente, não tira do manguezal a sua super importância como um berçário natural que garante atividades pesqueiras. Mais de 75% das espécies pescadas de importância comercial tem alguma parte do seu ciclo de vida na dependência total dos manguezais.